A gente percebe que no dia a dia, como o clima já não se comporta como antes. A situação que fica ainda mais evidente, mesmo quando a gente tem grandes fenômenos, El Niño, Laninha, que poderiam mexer nisso, mas acabam não mexendo em nada. E aí os impactos, eles vão sendo sentidos com mais intensidade. Uma das áreas mais afetadas é a agricultura. A gente vai entender essa situação agora, conversando com o nosso analista de clima e meio ambiente, professor Pedro Cortes, no quadro CNN Terra. Professor, boa noite. Boa noite. Especificamente com o Laninha, era esperado o quê e o que não aconteceu? Veja, Márcio, vai ser o primeiro Laninha, ele está previsto para terminar no final de março, vai ser o primeiro Laninha com apenas 3 meses, isso desde 1950, quando as medições de temperaturas oceânicas, que é o que determina se nós estamos com El Niño ou Laninha, começaram a ser feitas. Normalmente ele é mais extenso? Um pouco mais extenso, pelo menos 5, às vezes 6 meses. Nós nunca tivemos um Laninha tão curto. Mas isso não significa que os efeitos não se manifestaram. Mas não se manifestaram de uma maneira usual. Nós temos um mapa aqui que mostra, na verdade são 2 mapas, isso aqui mostra a variação, né, de chuva ao longo do mês de janeiro até hoje em relação à média. Repare que onde nós temos as manchas alaranjadas, né, tendendo para o vermelho, são áreas que ficaram com um nível de chuva abaixo do que era esperado. Nós tivemos apenas aqui na região, né, próximo a São Paulo e na região norte, algumas áreas onde houve um superávit de chuvas. Quando o Laninha acontece, é previsto que nós tenhamos estiagem no sul do Brasil, podendo chegar até São Paulo, e na região norte e nordeste nós teríamos um aumento do volume de chuvas. Veja que isso não ocorre no nordeste, apenas na faixa litorânea que isso vem ocorrendo. Em relação à temperatura, essa era a temperatura hoje à tarde, né? Verifica-se que todo o país estava com temperaturas elevadas. E no Laninha seria esperado falta de chuva no sul, parte do sudeste e uma redução das temperaturas, coisa que não está acontecendo, né? Então, nem o Laninha se comporta mais como era esperado, mas ele tem gerado alguns distúrbios no clima e isso tem impactado na agricultura. Tem impactado na agricultura, consequentemente no nosso bolso, no que a produção foi afetada e o que acontece a partir de agora? Veja, o Rio Grande do Sul é um dos estados, ou talvez o estado mais penalizado, porque ele enfrentou um Laninha extenso de 2020, praticamente até o início de 2023, teve um pequeno intervalo, isso provocou uma estiagem muito severa no Rio Grande do Sul. No ano passado, em maio, nós tivemos aquelas chuvas excepcionais, então os agricultores do Rio Grande do Sul eles já vêm sofrendo com efeitos das mudanças climáticas e de maneira acumulativa. Eles têm reclamado, inclusive os pequenos agricultores, da dificuldade de honrar compromissos, de honrar empréstimos, né? E eles estão reclamando, junto ao governo, a dificuldade de acesso ao Proagro, que é um programa exatamente previsto para financiamento em caso de eventos relacionados às mudanças climáticas, né? Então, resumindo, eles estão sem dinheiro para honrar compromissos de financiamento de equipamentos, por exemplo. E a gente sente isso nos mercados também, no Exatamente. preço dos produtos. Eles estão com dificuldade não só na produção de soja, produção de milho, mas também com as pastagens. Isso pode impactar no preço do leite. O Paraná, por outro lado, onde era esperado, ele está sofrendo com altas temperaturas agora, mas era esperado, né, uma falta de chuva, ele sofreu com excesso de chuva, chuva acima da média, o que dificultou o manejo das culturas e favoreceu o aparecimento de doenças, de pragas. No Mato Grosso, o solo encharcado, com umidade chegando em alguns locais a 90%, dificulta a colheita de soja, né? E isso impacta também no plantio do milho. Então nós temos aí um panorama. Eu tenho um artigo publicado hoje na CNN que explica melhor, né? Estende melhor esse panorama, mas efetivamente o clima está impactando na produção de alimentos, consequentemente no nosso bolso. Uma vez eu li uma reportagem que o Canadá é um grande produtor de ervilha e lá, como o clima está aquecendo também no Canadá, eles estão conseguindo plantar mais em áreas onde era gelo, agora tem terra.
E aí eles conseguem plantar mais, ou seja, eles se dão bem com esse aquecimento global. Não vai ser para sempre assim, porque se continuar esquentando, todo mundo perde. Mas aqui a gente está vendo que o prejuízo é nosso e a gente tem que fazer um controle disso, né? Uma adaptação a esses novos São tempos. vários os estados que foram penalizados pelos efeitos das mudanças climáticas. Claro. Muito obrigado, professor Pedro Cortes, analista de clima e meio ambiente da CNN Brasil. Boa noite. Boa noite.